Olá, meu nome é Aline Canissais, eu sou coordenadora do Departamento de Treinamento e Aperfeiçoamento Técnico-Científico da HTM e eu vou apresentar o equipamento Stimulus Physio Max. O Stimulus Physio Max é um completo gerador de correntes excitomotoras para reabilitação física. Com 4 canais de saída e 51 protocolos pré-programados, apresenta os seguintes recursos: corrente TENS, FES, High Force, corrente russa, Medium Force, Soft Force, interferencial 2000 Hz, interferencial 4000 Hz, galvânica, microgalvânica, MENS e eletroacupuntura. Corrente russa, High Force, Medium Force e FES. As correntes excitomotoras de média frequência apresentam uma menor resistência capacitiva e uma agradável sensação no estímulo. Com isso, é possível estabelecer maiores níveis de intensidade e permite trabalho de musculatura mais profunda. São utilizadas para fortalecimento muscular. A corrente russa possui uma frequência de 2.500 Hz, a High Force 1000 Hz e a Medium Force 4000 Hz. Essa variabilidade de frequências permite um trabalho de pacientes em estágios iniciais de fortalecimento, intermediários e avançados. Já a FES, estimulação elétrica funcional, é uma corrente de baixa frequência capaz de produzir contrações musculares com objetivos funcionais, isto é, pode ser aplicada de forma a se obter uma contração muscular durante uma atividade funcional com a finalidade de facilitar o controle do movimento ou da postura. A estimulação elétrica possui uma vasta aplicação no tratamento de indivíduos com atrofia muscular em função de elevado tempo de mobilizações devido a cirurgias ou fraturas. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione russa, High Force, Medium Force ou FES, conforme necessidade terapêutica. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. Conecte os cabos de aplicação nas saídas para a corrente bifásica do equipamento. Conecte os cabos com pino banana aos eletrodos de silicone. Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente. Coloque os eletrodos na região desejada, fixando com auxílio de uma cinta elástica. A técnica bipolar consiste na colocação dos eletrodos nos 2 extremos de um músculo, um na origem e outro no ventre muscular. Também é possível realizar a técnica do ponto motor. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente nos canais utilizados de maneira gradativa até obter a visualização da contração muscular desejada, observando a tolerância do paciente. É importante aumentar a intensidade sempre que houver acomodação da corrente, de modo a manter em limiar motor. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. Corrente Soft Force e TENS. A TENS, estimulação elétrica nervosa transcutânea, é uma corrente de baixa frequência utilizada para promover o alívio sintomático das dores de diversas origens, tanto da dor aguda
como da dor crônica. A corrente Soft Force é uma alternativa à TENS. Possui frequência de 8.000 Hz, apresenta uma menor resistência capacitiva e uma agradável sensação no estímulo. Utilizada para analgesia em dor aguda, crônica e também eletromassagem. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione Soft Force ou TENS, conforme necessidade terapêutica. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. Conecte os cabos de aplicação nas saídas para a corrente bifásica do equipamento. Conecte os cabos com pino banana aos eletrodos de silicone. Passe uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente. Coloque os eletrodos na região desejada, de acordo com o local afetado pela dor, fixando com auxílio de uma faixa elástica. Também podem ser realizadas outras técnicas, como unilateral, bilateral, cruzada, proximal, distal, linear, alternada, miótomo segmentadamente relacionado, remota, entre outras. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente nos canais utilizados de maneira gradativa até obter um estímulo sensorial forte, observando a tolerância do paciente. É importante aumentar a intensidade sempre que houver acomodação da corrente, de modo a manter em limiar sensorial. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. Microcorrentes. O termo MENS trata-se de um tipo de eletroestimulação que utiliza corrente de baixa frequência com intensidade na faixa dos microamperes. Não ativa fibras nervosas sensoriais subcutâneas e o paciente não tem percepção da sensação de formigamento. Promove restabelecimento da bioeletricidade tecidual, aumenta a síntese de ATP, aumenta o transporte ativo de aminoácidos e síntese de proteínas. Possui ação no sistema linfático. Utilizada para processo de reparo tecidual superficial e profundo, reabilitação de úlceras, reabilitação de queimados, entre outros. Em tratamentos de reabilitação, comumente utilizamos a aplicação fixa. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione MENS. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. Conecte os cabos de aplicação na saída para a corrente galvânica do equipamento. Conecte os cabos de aplicação garra de jacaré nos eletrodos. Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente. Coloque os eletrodos na região desejada, fixando com auxílio de uma cinta elástica ou fita micropore. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade conforme o objetivo terapêutico, sendo 150 microamperes para bioestimulação, 300 microamperes para nutrição, 500 microamperes para normalização e acima de 750 microamperes para bioinibição. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. Corrente microgalvânica.
corrente contínua, monofásica, que se diferencia das correntes alternadas pela manutenção da polaridade em seu uso. A intensidade é dada na faixa dos microamperes. A técnica de microgalvanopuntura consiste na utilização da corrente microgalvânica associada ao trauma da agulha para atenuar rugas, linhas de expressão e estrias. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione microgalvânica. Escolha o protocolo desejado dermopuntura, ou então operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. O tempo de tratamento depende da quantidade e do tamanho das estrias ou rugas. A região a ser tratada deve ser higienizada previamente com álcool 70% ou clorexidina alcoólica. Conecte o cabo de aplicação na saída para a corrente galvânica do equipamento. Conecte o cabo de aplicação com garra de jacaré na caneta para estimulação e o outro no eletrodo de alumínio, levando em consideração que no modo normal da corrente, a garra preta é de polaridade negativa e a vermelha positiva. Coloque no eletrodo ativo a polaridade negativa. Umedeça com água o eletrodo de alumínio com esponja vegetal. Rosqueie a ponteira para microgalvanopuntura na caneta para estimulação e coloque a agulha de electrolifting. O eletrodo ativo deve ser utilizado no local de aplicação desejado. O eletrodo passivo deve ser colocado em um local próximo e fixado sobre a pele com auxílio da cinta elástica. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade no canal utilizado de acordo com o tipo de tratamento, sendo estrias em torno de 100 microamperes e rugas e linhas de expressão 150 a 200 microamperes. Lembrando que o paciente não sente o estímulo da corrente, somente a ponturação da agulha. Insira a agulha superficialmente ao longo de toda a estria ou ruga. A inserção deve ser feita paralelamente à pele para obter um quadro de hiperemia e edema. O tratamento é realizado sobre toda a superfície da estria ou ruga. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. Corrente galvânica. Corrente monofásica, que se diferencia das correntes alternadas pela manutenção da polaridade em seu uso. Utilizamos a corrente revitalizada em 8.000 Hz, que mantém a mesma eficácia, mas minimiza os efeitos indesejáveis e apresenta um maior conforto durante a aplicação. Por meio dessa corrente, podemos realizar ionização, desencruste e electrolifting sem agulha. Ionização. Técnica que facilita a permeação de ativos. Por se tratar de uma corrente polarizada, leve em consideração que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem, por isso utilizamos o termo eletrorrepulsão. Os produtos utilizados devem ser ionizáveis, ou seja, com polaridade definida, e também solúveis em água, veículo à base de água. Na reabilitação, comumente utilizamos a técnica fixa. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione galvânica. Escolha o protocolo ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. Conecte o cabo de aplicação na saída para a corrente galvânica do equipamento. Na aplicação fixa, são utilizados eletrodos de alumínio, tipo placa, protegidos por esponja umedecida. Umedeça as esponjas com água. Conecte os cabos de aplicação de garra de jacaré nos eletrodos de alumínio, levando em consideração que no modo normal da corrente, a garra preta é de polaridade negativa
e a vermelha positiva. Coloque no eletrodo ativo a mesma polaridade do produto. O eletrodo ativo deve ser utilizado no local de aplicação desejado. O produto ionizável deve ser embebido em algodão e colocado sob o eletrodo ativo. O eletrodo passivo deve ser colocado em um local próximo e fixo com auxílio da cinta elástica. Os eletrodos devem estar equidistantes entre si, isto é, a distância entre eles deve ser maior que a maior dimensão do eletrodo, evitando a irritação ou queimadura química. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente no canal utilizado de acordo com a sensibilidade do paciente, mantendo-se somente um estímulo sensorial. Ao final do tempo desejado, aperte a tecla Stop. Para realizar a ionização móvel, desencruste e eletrolifting, é necessário adquirir os acessórios que são vendidos separadamente. Corrente interferencial 4.000 Hz e 2.000 Hz. As correntes interferenciais são produzidas pela interferência de duas correntes alternadas de média frequência. Uma dessas frequências é denominada de corrente portadora, a qual se trata de uma frequência constante, sendo 2.000 ou 4.000 Hz. A outra onda é denominada moduladora, cuja frequência será ajustada pelo profissional e, consequentemente, com valor diferente da primeira. Assim, o efeito da combinação dessas duas ondas senoidais de média frequência é um aumento variável na intensidade da corrente resultante. Esse processo de gerar duas correntes distintas de média frequência nos canais tem então por finalidade gerar uma terceira corrente, agora de baixa frequência, sendo essa a verdadeira frequência terapêutica. Ou seja, ela estará sempre dentro do alcance biológico, não ultrapassando 200 Hz. Ao utilizar campos elétricos cruzados e sobrepostos de dois circuitos elétricos de média frequência produzidas em dois circuitos distintos, a excitação máxima possível de baixa frequência desejada não se produz exatamente na área próxima aos eletrodos transcutâneos, mas em certa distância e profundidade do corpo. As indicações referem-se à analgesia da dor aguda, subaguda, crônica e ação circulatória. A técnica tetrapolar é utilizada quando desejamos conseguir uma interferência clássica ou que se modulem dois circuitos entre si dentro do organismo. O método tradicional de aplicação da terapia interferencial lança mão de 4 eletrodos, especialmente pelas respostas curativas, e por isso talvez seja considerado como um método clássico dessa corrente. Os circuitos são dispostos perpendicularmente entre si, de modo a fazer intersecção na área a ser estimulada. Na técnica bifásica, ao contrário do modo tetrapolar, a interferência é produzida no próprio equipamento, ou seja, a modulação sai pronta nos eletrodos. Mesmo que estejamos utilizando 4 eletrodos, consideramos que cada par de eletrodos seja um circuito que trabalha independente. Nesse modo, as correntes se sobrepõem de forma linear, respeitando a colocação dos eletrodos, um em frente ao outro. Dessa forma, a profundidade da modulação no tecido será igual e sempre de 100% sobre essa linha imaginária entre os dois eletrodos. Vetorial automática. No caso onde o paciente apresenta sintomas mal localizados, o sistema de vetor automático pode ser um meio útil de sobrepujar este problema.
Contudo, deve-se entender que porque o campo de influência está varrendo, scanning, os tecidos, parte do tempo de tratamento pode não ser gasto sobre a lesão. O vetor manual consiste na busca do local desencadeante do quadro álgico pelo próprio profissional, que rotaciona manualmente o campo interferencial, procurando localizar, de acordo com o feedback do paciente, o exato local da lesão. Demonstraremos aqui a técnica tetrapolar. Ligue o equipamento. Por meio da tecla Select, selecione interferencial 4000 Hz ou interferencial 2000 Hz, conforme necessidade terapêutica. Escolha o protocolo desejado ou operação manual, onde é necessário ajustar todos os parâmetros da corrente. Conecte os cabos de aplicação na saída para a corrente alternada. Conecte os cabos de aplicação aos eletrodos de silicone. Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente. Demarque o ponto de referência da lesão e os pontos que serão dispostos os eletrodos. Coloque os eletrodos na região desejada, de maneira que o ponto de referência da lesão fique exatamente entre dois eletrodos de canais distintos, em torno de 45 graus. Fixe os eletrodos sobre a pele com auxílio da cinta elástica ou com uma fita micropor. Aperte a tecla Start. Aumente a intensidade da corrente de maneira gradativa, até que o paciente refira certo desconforto quando a corrente incidir sobre a região lesada. Caso ocorra a acomodação, a intensidade da corrente pode ser aumentada até que o paciente volte a sentir novamente as sensações iniciais. O equipamento Stimulus Physio Max também oferece um protocolo exclusivo de eletroacupuntura. Existem dois tipos principais de estimulação por acupuntura: a acupuntura manual e a eletroacupuntura. Na eletroacupuntura, uma corrente elétrica específica é aplicada a pares de agulhas de acupuntura. O diferencial dessa técnica consiste na utilização de uma corrente elétrica para potencializar os efeitos terapêuticos alcançados no estímulo manual. Estudos indicam que a eficácia terapêutica da eletroacupuntura pode ser modulada pela variação da frequência, intensidade e duração da estimulação elétrica. Para acessar o protocolo, ligue o equipamento e, através da tecla Select, selecione Eletroacupuntura e então selecione a indicação terapêutica conforme a anamnese.